Pessoal, boa noite. Já vamos começar aí. Marcelino, boa noite. Marcelino? Não estou te ouvindo. Eu não te ouço, Marcelino. Saiu, volta com ele. Marcelino, não te ouvimos. Quer tentar colocar fone? Marcelino, você tem um fone à disposição? Acho que pode ser que com o fone funcione. Talvez seja a entrada do telefone. Boa noite, pessoal. Vamos só aguardar para ver se a gente regulariza essa parte do som do nosso convidado e a gente já dá início ao assunto. Tá ok? Eu peço só um pouquinho para vocês esperarem só um pouquinho de paciência, que a gente vai ter um assunto bem interessante essa noite, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Opa, agora sim. Tá melhor agora? Opa, Boa noite, a Marcelino. gente ouve. Boa noite, coisa boa que deu certo. Beleza, boa noite. Bom, pessoal, vamos começar aí mais uma live do Agro, aqui da Grão de Ouro Agronegócios. Hoje uma parceria aí com a Coopert, é uma empresa também do ramo de biológico, bastante parceira da nossa empresa. O intuito hoje é de falar sobre soluções sustentáveis para a agricultura, com ferramentas macro e microbiológicas. Participará conosco aqui também o Patrick, que é um especialista na área de biológica, e também o Rafael, que é o nosso coordenador técnico. Lembrando, pessoal, envie sua foto, envie seu print da tela para o WhatsApp, que vai aparecer logo mais aqui na TV aqui atrás, com seu nome completo, a sua cidade, para estar concorrendo uma CRF 230, que dentro de poucos dias aí vai acontecer o sorteio. Tá bom, pessoal? Mais uma noite de muito aprendizado. Mandem as perguntas, a gente está aqui disponível, à disposição para bem atender vocês. Convido o Rafael aí para dar sequência na live. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelino. Boa noite, Rafael, tudo bem? Conseguimos fazer contato aí agora. Ah, agora sim. Pessoal, mais uma noite que vai ser de bastante aprendizado. A gente vai trocar uma ideia bem bacana a respeito de um assunto muito interessante. Um assunto que a gente já vem abordando, né, dentro das nossas consultorias aqui, que é o uso de ferramentas macro e microbiológicas. Hoje nós vamos ter a presença do Marcelino, que é um grande parceiro nosso. O Marcelino, já te agradeço pela presença. Tenho certeza que vai ser bastante proveitosa. E também o Patrick, que é o supervisor da Eurobio, né, que é um especialista em biológico. Então, vai estar debatendo tudo com a gente aqui em cima desse assunto. Marcelino, acho que para a gente começar o nosso assunto, o que a gente vê vendo é uma crescente do uso desses produtos, dessas ferramentas biológicas, né? Eu acho que seria interessante se você pudesse explanar um pouco para a gente o porquê dessa crescência e o que vem acontecendo no mercado, que o mercado realmente vem mudando em relação a isso. Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a Grão de Ouro pela parceria, né, e o convite e a confiança, né, em nos convidar, de estar transmitindo aí um pouco da
nosso dia a dia e nossa vivência, e parabenizar aí também pela nossa iniciativa, né, de estar junto ao produtor, não deixar o produtor nesse momento, que é um momento ainda crítico para todos, mas o agro continua, né, então de certa forma a gente tem que estar compartilhando aí essas informações e fazer com que ele possa estar extraindo aí o máximo do potencial produtivo dele. Bom, Rafael, hoje o biológico, na verdade, muitos dizem que o biológico seria um futuro, né? Costumo dizer que o futuro já chegou, na verdade, porque o controle biológico ele já é uma realidade no nosso sistema de produção, em função da necessidade mesmo de campo e também a necessidade mesmo do consumidor, né? O consumidor exige hoje um produto final com menos taxa de resíduo químico, né? E o biológico ele entra num cenário extremamente importante, onde a gente pode ter um uso racional desses defensivos. Obviamente, a intenção do biológico não é substituir o defensivo químico num cenário onde a gente vai extrair essa ferramenta, pelo contrário. Hoje, se a gente tem a capacidade de tomar um café da manhã, almoçar, jantar, é graças ao defensivo químico. É uma ferramenta excelente para o nosso sistema de produção, que ela é indescartável. Porém, infelizmente, hoje a gente tem um manejo indevido, às vezes, de algumas moléculas, então elas vêm caindo em desuso, em questão de eficiência mesmo, e o biológico ele entra como uma ferramenta fantástica para a rotação dessas moléculas, do qual aí ele vai acabar quebrando a resistência aí de pragas e doenças, entre outros, e com isso a gente vê uma realidade nossa a nível de campo para o controle biológico, para a gente trazer aí essas outras ferramentas aí à tona novamente. Então, o biológico, na verdade, isso é um ponto interessante, que o produtor está vendo essa necessidade em função desse cenário, porque a gente vem perdendo muitas tecnologias e ele acaba sendo uma tecnologia essencial para o nosso sistema também. Não, perfeito. Eu acho que muito dentro do que você falou também, Marcelino, um dos motivos dessa crescente é justamente por conta desse uso incansável das moléculas, né? Então, a gente começa a ter alguns alvos que estão sendo de difícil controle, né? E o Perfeito. está muito bem dentro desse manejo. E eu acho que eu vou fazer um panorama geral com você aqui, depois a gente pode entrar mais em detalhes junto com o Patrick, que ele vai ter um pouco mais de know-how para falar junto com você a respeito dos assuntos mais específicos. Quando a gente fala dessa dificuldade de controle e que os biológicos eles estão vindo para ajudar, a gente também fala do biológico não só de fungos, bactérias e vírus, mas também de indivíduos, né, de macrobiológicos, né? Perfeitamente. Então, hoje, quando se trata de biológico, Rafael, muito bem citado, nós caímos num cenário, vamos falar assim, até mesmo pela praticidade, que o biológico é somente aquele fungo que eu estou fazendo aplicação ali na minha raiz e ele vai ter um efeito em cima daquele determinado tipo de algo. Só que o biológico ele vem numa crescente tão interessante e ele vem aí trazendo uma dinâmica muito boa para a nossa agricultura, que a gente vê que hoje nós temos aí um portfólio muito extenso. Então a gente fala de micro-organismos, que são fungos, vírus, bactérias, e temos uma linha de macro-organismos, que são aí insetos, são parasitoides, são predadores, que entra nesse segmento onde a gente pode consorciar essas ferramentas. E um complementa o outro. Então esse é um ponto extremamente interessante, e a Koppert ela tem esse know-how de macro-organismo na Europa, no qual a gente vem implantando no Brasil também, e com uma aceitação muito boa do produtor rural. O porquê que eu digo essa aceitação muito boa? Antes, a limitação do macro-organismo era de como a gente ia liberar esses insetos a nível de campo. Hoje existe tecnologias suficientes, no caso drone, por exemplo, do qual a gente pode adaptar algum drone, algum equipamento para fazer a soltura desses insetos e automaticamente ter um controle aí tão quão efetivo, outras ferramentas aí, seja químico, seja cultural, ou seja até mesmo micro-organismo. Perfeito. Marcelo, me veio uma lembrança na cabeça aqui da última visita que a gente fez na fábrica. E eu acho que é interessante a gente falar isso. Quando a gente fala de empresas de biológico, a gente tem que bater muito em empresas também que trazem segurança para a gente, né? Principalmente porque a gente está no mercado que pode, como o mercado está em ascensão, então muita gente acaba se aproveitando dessa crescente e agindo até, vamos dizer assim, de má fé. E é o que a gente fala, a gente tem que buscar empresas que se preocupam, logicamente, com os produtos que trabalham, mas com também a comunidade. Que é um trabalho bem bacana que a Koppert faz, que é a parte de comercialização de abelhas. No Brasil, eu lembro que ainda não tinha, mas na Holanda tinha da venda até de abelhas, né? Perfeito. A Koppert, na verdade, ela trabalha somente com esse segmento aí de proteção biológica, né? E aí, um outro segmento que nós temos na Europa é essa parte de polinização natural,
no qual a necessidade, em função do uso irracional que tivemos aí de algumas ferramentas, acabou aí diminuindo muito a polinização natural. E aí a Koppert no Brasil a gente já tem em fase de pesquisa, uma pesquisa ainda um pouco mais demorada, porque a espécie que nós trabalhamos na Europa, infelizmente, não temos no Brasil ainda. Então hoje temos que identificar a nossa espécie, que é nativa do Brasil, no qual ela tem uma capacidade similar ou melhor à espécie trabalhada na Europa, para aí sim a gente começar a colocar a nível de campo comercialmente igual é feito lá. Porém, tivemos já alguns insights, uns ensaios bem interessantes, Rafael, com respostas fantásticas, aumentando aí nível de polinização em torno de 30% a 40% somente trabalhando com abelha, com a soltura dessas abelhas a nível de campo, né? Não, perfeito. Eu acabei levantando esse assunto, está dentro do assunto nosso, mas realmente para mostrar o caráter da empresa, né? Então, tipo assim, a preocupação da empresa que ela tem como um todo, né? Então, eu acho que é perfeito. Quando a gente for visitar vocês lá, eu fico encantado com esse projeto que vocês já fazem na Europa, né? Então, é muito bacana e, se Deus quiser, eu imagino que a pesquisa nossa vai avançar logo para a gente ter esse projeto também no Brasil. Com certeza. No Brasil a gente vem caminhando para ter um portfólio bem completo, sabe, no segmento de controle biológico. Hoje já é bem extenso, né? Hoje a gente tem o maior portfólio registrado a nível Brasil, porém ainda não é onde que nós gostaríamos de chegar ainda. Então, é uma empresa nova no Brasil, nós estamos no Brasil aí há 8, 9 anos, né? Então, o processo de registro de produto é um processo tão demorado, então isso aí às vezes limita, neste momento, a gente ter um portfólio mais extenso, mas são efeitos formiguinhas, né? Passos formiguinhas no qual a gente vai chegar no ideal aí que nós gostaríamos. Isso aí já a gente já está... Mas a nossa pesquisa está caminhando, isso aí é o ponto mais interessante, que ela não para. Perfeito. E tipo assim, eu imagino que vocês vão tocar no assunto quando você estiver com o Patrick aqui, a respeito do que eu falei de qualidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tricoderma, existe tricodermas e tricodermas. Além das cepas, também existe a qualidade do produto, né? Então, perfeito. Na prática, a gente já viu que a parte de pesquisa e desenvolvimento da empresa, a gente faz bastante lado a lado. Então, nós já vimos que existe muita diferença quando a gente pega um produto de uma empresa que não é idônea quando é idônea. E isso acaba sendo pior, eu imagino, que até a diferença de cepas, de ciência entre cepas, porque o produtor ele acaba comprando o produto, tendo a esperança de funcionar, ele não funciona nada, mas isso porque a empresa acaba não sendo idônea. Eu imagino, Rafael, que é uma dificuldade que vocês enfrentam muito. Sim, completamente. É um ponto extremamente importante hoje para nós e, de certa forma, às vezes até uma certa dificuldade que nós temos hoje de levar o produtor a esse tipo de informação. Porque, como você mesmo já disse, né, infelizmente tem algumas empresas que aproveitam a oportunidade de mercado, simplesmente produzem um produto ali de qualquer forma, às vezes não se atentam com o registro, ou registram como fertilizante, e querem comercializar esses produtos igual a Koppert. Só que hoje nós temos toda uma pesquisa atrás, do qual ela vem, de fato, sim, buscando novos organismos, buscando isolados, que não é simplesmente, eu tenho um tricoderma e esse tricoderma ele é eficiente para controle de patógenos. Não, além do tricoderma eu preciso identificar qual o isolado ou qual cepa é importante para aquele manejo. Eu sempre faço uma analogia, na verdade, que é uma analogia mais para o nosso dia a dia. Eu faço uma comparação de animais. Se a gente pega cachorros, por exemplo. Se eu pegar um cachorro, comparar ali pitbull, nem todos os pitbulls, quer dizer que eles são raivosos, todos eles vão ali atacar ou outra pessoa, ou sei lá, outro animal. O fungo basicamente é a mesma coisa. Então não quer dizer que é tudo a mesma espécie, que eles possuem a mesma linhagem. Então, ou seja, a linhagem daquele fungo, ele é determinante para avaliar se ele tem uma ação em cima de fungo, se ele tem uma ação em cima de nematóide, ou até mesmo no amplo espectro de insetos. Então, hoje a nossa pesquisa ela dedica muito tempo, e é muito tempo mesmo, porque não é muito fácil de achar, para a gente encontrar esse isolado aí que tem o potencial que a gente precisa, né? Não, perfeito. E eu acho que essa é uma das dúvidas que a gente acaba encontrando no campo. E, pessoal, eu vou convidar o Patrick para estar junto com a gente agora, porque a gente vai entrar num assunto mais técnico e direcionado. E queria pedir para todos, participem bastante, vão aproveitar a noite para a gente fazer bastante pergunta, interagir, porque a gente se depara, quando a gente fala de produtos biológicos, tanto para que agem com fungicidas e inseticidas também, que tem esses efeitos, a gente acaba se deparando com muitas dúvidas no campo. Então vamos aproveitar esse tempo, vamos aproveitar o Marcelino e o Patrick para a gente realmente tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis. E volto a falar, se a gente não conseguir responder a todos, entre em contato com a Avião de Ouro, entre em contato com a gente, que a gente vai passar o seu contato para um consultor mais próximo,
para a gente começar a fazer um trabalho para que vocês conheçam essas ferramentas. Que, como o Marcelino falou, isso já não é futuro, é um futuro que já está acontecendo, já é presente, e algumas das ferramentas a gente já pode dizer que é até passado, porque elas já evoluíram. Tá ok? Marcelino, perfeito. Muito bem colocado. Tá ok? O Patrick Não. vai agora e a gente vai falando. Perfeito, Rafael, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, amigos clientes. Boa noite, Marcelino. Fala, Patrick. Meu amigo. Marcelino, eu acho que nós não vamos deixar esfriar aqui, não. Eu queria pegar um ponto com o Rafael, que eu tinha levantado contigo. Eu gostaria que você desse algumas dicas para o nosso cliente, né, de quais os fatores ele questionar. Porque nós sabemos que a legislação brasileira ainda, né, ela não está totalmente formada. Né? Nós temos produtos que unidade formadora de colônia, né? Nós temos produtos em correntes viáveis. Então, eu gostaria que você desse uma explicação bem prática para o nosso cliente, né? O que ele questionar, né? Sabendo que o biológico não é tudo igual, né? Sabendo que tem esse problema de fertilizante organomineral. Eu gostaria que você falasse exemplos mais práticos aí, né? Até mesmo para estar instruindo os nossos clientes, né? De estar questionando a qualidade daquele produto que está chegando ali na propriedade dele. Perfeito, Patrick. Esse é um ponto extremamente importante que nós somos questionados pelo produtor, né? Então, o primeiro ponto, registro. Tem registro diante ao Ministério da Agricultura? Não, não tem. Esse é o primeiro ponto que eu devo, de fato, já desclassificar aquele produto como um potencial de uso na minha lavoura. Segundo ponto, como foi feita essa forma de registro? Porque, de novo, hoje, infelizmente, a nossa legislação ela vem evoluindo, então não existe uma legislação específica para controle biológico. Então, o defensivo biológico, ele tem ali os mesmos critérios diante a um defensivo químico. Então, ele precisa de mostrar um laudo de eficácia, passa pela Anvisa, passa pelo IBAMA, para exatamente mostrar a eficiência diante daquele produto em cima daquele determinado tipo de alvo. Então, hoje, o produtor ele pode selecionar exatamente o produto de forma, se ele tem registro ou não. A partir daí, tem registro, mas como é esse registro? Está registrado como um fertilizante, que infelizmente nós encontramos muitos produtos hoje no mercado registrados como fertilizantes. Pessoal, isso é um risco muito grande, porque é considerado um desvio de uso. Porque quando eu registro como fertilizante, eu estou avaliando ali a promoção de crescimento da planta. Então eu não estou avaliando o efeito sobre controle de um determinado alvo. Ou eu tenho ali, encontro também muito tipo de registro no mercado, que é registrado como agricultura orgânica. Esse, de certa forma, é um registro que não está errado, está certo, porém a única dificuldade de um produto que está registrado como agricultura orgânica, ele é limitado à tecnologia, porque o Ministério da Agricultura exige que a formulação seja também de origem orgânica e também ele determina ali uma especificação de referência, né, diante aí alguns centros de pesquisa, do qual aquela empresa tem que seguir. Então, em alguns casos, as dosagens são muito altas e aí não condiz com a nossa realidade de campo, né, operacional. Então, esses são alguns pontos determinantes para a gente começar a entender de fato de biológico se a empresa é idônea ou não. Outro ponto, entender de fato ali o histórico da empresa, do que ela já faz, ou de quanto tempo que ela trabalha com biológico. Então, a Koppert, na verdade, ela está sempre aberta aos nossos clientes, sempre aberta aos produtores, para conhecer como que é o processo produtivo, e ali a gente não tem muito o que esconder, né? Então, a intenção é exatamente passar essa segurança. Porque a Koppert, ela, antes de tudo, ela tem um nome a zelar, né? Então, é uma empresa que já está há 52 anos no mercado, já tem um histórico, já tem um know-how muito grande, e ela preza muito pela parte técnica e, de fato, pelo resultado. Então, é um ponto que a gente deve sim nos atentar, e o produtor principalmente, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas hoje comercializando esses produtos que não têm idoneidade nenhuma, registro, e o pior de tudo, às vezes o produtor tem uma experiência negativa com esses produtos e joga tudo na mesma vala. Acha que todos os produtos biológicos vão ser exatamente iguais. Mas não são. Então tem empresas que investem, tem empresas aí que estão com produtos bons no mercado, como a Koppert, por exemplo. Certo. Marcelino, nós temos algumas perguntas aqui, né? Eu vou já jogar na íntegra para você aqui, para a gente não ir acumulando as perguntas e já respondendo aí os nossos amigos. A aplicação de tricoderma em mistura com ácido úmico e ácido fúvico pode prejudicar a eficiência do tricoderma devido ao pH extremamente alcalino do ácido úmico e fúvico? Não, essa é uma pergunta interessante. Pelo contrário, ele pode contribuir para o desenvolvimento do tricoderma. Porque o tricoderma ele é um fungo que ele alimenta de fonte de carbonos no solo. E esses produtos eles são uma fonte de carbono no qual ele vai potencializar essa ação do tricoderma e acaba aí desenvolvendo mais rápido.
Quanto ao pH, o tricoderma não é tão sensível assim quanto parece, tá? Se tratando de bactérias, bacilos não, desculpa, mas inoculantes sim, são bem sensíveis a pH. Agora, tricodermas não. Então, tricodermas hoje não é tanta preocupação nossa, até mesmo porque a gente fala aí, a gente fez vários testes já com pH 2, 3, até o pH 10, nós não tivemos interferência aí de inviabilidade dos produtos. Certo. E outra pergunta aqui é qual polinizador é produzido pela Koppert? Hoje a Koppert na Holanda ela trabalha com bulbos terrestres. No Brasil a gente está com mais de uma espécie hoje em fase de estudo, infelizmente eu não posso abri-la ainda, mas hoje a gente vem buscando aí uma espécie que consiga produzir aí um nível de colônia interessante para na hora que a gente coloca ela no campo ela conseguir trazer a resposta que a gente espera. Certo. Marcelino, eu gostaria que a gente levasse alguns modelos práticos aí, né? Nós falamos aí sobre, você já deu uma explicação aí sobre os biodefensivos, né? Sobre os macrobiológicos, sobre os microbiológicos, só que para nós que estamos no dia a dia, essa é uma linguagem comum para nós. Então eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos telespectadores, para os nossos amigos aí, né, as diferenças, né, dos macros, microbiológicos, e de falar um pouco do que tem no mundo aí, né, de novidades por vir, né, que nós sabemos que é só a ponta do iceberg, né, tem muitas ferramentas por vir ainda, né, e nós já estamos quebrando os paradigmas, né, sabendo que a utilização de biológico é possível sim em grande escala, né, isso nós já vencemos esse preconceito, né, já quebramos esse paradigma, né, e nós, né, da Grão de Ouro, junto com os nossos parceiros, nós defendemos essa agricultura aí, né, em consórcio com a agricultura química, né, agricultura convencional, né, então eu gostaria que você falasse sobre isso também. E também, Marcelino, nós estamos detectando os nossos clientes, né, os nossos consultores estão sendo questionados, né, se os produtos são certificados, né, porque hoje as fazendas estão buscando as certificações, né, então eu já estou perguntando isso para mim não me esquecer aqui da pergunta. Então as fazendas estão buscando as certificações. Eu gostaria de saber o que o mercado de biológicos está fazendo, né, com em torno dessas demandas e o que a Koppert em especial, que você acha que pode falar com maior probabilidade, dessas certificações Reinforce, né, IBD, que são necessárias. Então eu gostaria de saber qual é o movimento da empresa nesse sentido. Não, maravilha. Pode ser que eu esqueça de alguma pergunta, você me relembra depois, Patrick, por favor. Primeiro ponto, vamos diferenciar macro e micro. Se tratando de micro-organismo, o micro-organismo normalmente são fungos, são vírus, são bactérias. Hoje nós trabalhamos com nematóides entomopatogênicos, que são nematóides que agem em cima de insetos, e nós enquadramos eles na linha de micro-organismo. Já é uma tecnologia já desenvolvida na Europa, e já iniciamos essa fase de registro no Brasil, e até mesmo desenvolvimento aí na parte de produção, tá? Então, o micro-organismo, eu costumo dizer que são organismos que a gente não consegue ver com tanta facilidade a olho nu, né? Porque possuem estruturas do qual a gente libera ele a nível de campo, aplica a nível de campo, ele começa a desenvolver e aí ele vai infeccionar um inseto ou uma doença, tá? Agora, se tratando de macro-organismo, são insetos, então de fato a gente consegue ver a olho nu, então tem tem asas, tem pernas, então aí ele consegue sim voar, então às vezes ele só parte pela parte de caminhamento, então esse a gente consegue de fato ver a olho nu. Então, aonde que nós diferenciamos o macro do micro, então ele tem essa seleção, tá? Um ponto interessante, a gente pensando aí até pelo operacional nosso do dia a dia na lavoura, se tratando de micro-organismo, ele já está mais na rotina do produtor rural, não na rotina do produtor rural do sentido do uso do produto, mas por quê? Para utilizar um micro-organismo, eu posso aproveitar o meu equipamento que eu já tenho. Então, o pulverizador, onde eu vou ali encher de água, vou fazer a regulagem correta, e aí de forma que eu possa fazer a aplicação desse produto e ter uma distribuição uniforme como eu preciso, tá? Agora, a linha de macro-organismo, a Koppert já teve um desafio um pouco maior no Brasil, de como que a gente poderia liberar esses insetos a nível de campo. Até muito bem colocado por você, Patrick. No Brasil hoje tratamos com grandes áreas, né? Diferente na Europa, né? Na Europa a gente fala de pequenos produtores, do qual facilita um pouco essa distribuição. Hoje no Brasil não. Hoje a gente adota drones, por exemplo. Chegamos a um certo momento a utilizar motocicletas, porém não foi tão aceito até pelo operacional. Sofremos um pouquinho. Mas hoje o drone ele tem um rendimento fantástico. Então, a Koppert em si, ela vem atuando em torno de 3 milhões de hectares de tricograma.
e praticamente 99% dessas áreas de tricograma onde a gente tem feito a liberação é via drone. Lembrando que boa parte dessas áreas é cana-de-açúcar, que tem aí uma adoção muito grande por tricograma. Então, aquele desafio, vamos falar assim, aquele paradigma, aquele preconceito que o biológico não pode ser adotado em grande escala, como você muito bem disse, é um mito. Isso não existe. Hoje a gente tem atuação em grandes áreas, em grandes grupos de soja, em grandes grupos de cana-de-açúcar, no qual a gente consegue distribuir e atender todos eles com a maior perfeição do mundo, tá? Desculpa, eu acho que eu esqueci alguma das suas perguntas. Pode repetir, por favor? Então, o senhor respondeu bem as nossas perguntas. E a outra pergunta, que chegando mais perguntas para nós aqui, né, falando especificamente sobre o tricoderma. Se o tricoderma é capaz de prejudicar a fauna da rizosfera, né, a microfauna aqui, né, da rizosfera, a ponto de inibir a ação dos inoculantes. Essa é uma excelente pergunta, porque a gente vem sofrendo muito ela no campo. E eu falo com toda a prioridade do mundo, ou talvez eu tenha uma bagagem aí até interessante para falar de tricoderma, então, desde que me formei, eu venho trabalhando com tricoderma, especificamente dizendo. E se tratando até do nosso produto comercial, que é o Tricodermil, ele já é um produto já relativamente bem antigo, então ele já está registrado aí praticamente há 20 anos, e até hoje nós não tivemos nenhum relato que o tricoderma afeta a nodulação da soja. E ele pode afetar ali o microbioma do solo. Eu acho muito difícil. Se a gente falar de bioma de solo, a quantidade de micro-organismos que a gente tem ali embaixo da botina é muito grande. Então, se eu pegar 1 grama de solo, eu posso encontrar ali mais de 10 mil espécies diferentes. Então, é praticamente impossível eu falar que somente uma espécie, no caso o tricoderma, seria o suficiente para desequilibrar o bioma do meu solo. Então, ou seja, é um único organismo no qual nós inoculamos no nosso solo. Obviamente, como nós vamos inocular ele no nosso solo, ele vai ter ali uma atividade muito alta, até pela quantidade, só que naturalmente o nosso solo ele volta em equilíbrio. Então isso acontece, porque da mesma forma que o tricoderma ele alimenta de alguns fitopatógenos, tem alguns organismos que alimentam de fungos. Exemplos, no nosso solo tem ácaros, que eles alimentam de fungos. Nossos solos têm ali nematóides de vida livre, que às vezes alimenta de fungos. Então esses organismos ajudam a trazer o solo em equilíbrio novamente. Aí só respondendo essa questão da nodulação, de novo, o solo é um ambiente muito aberto, muito amplo, e dificilmente o tricoderma iria afetar essa nodulação. Na safra passada, nós colocamos em nossos protocolos de avaliação, avaliar nódulo, fazer a contagem de nódulo em áreas que a gente usou o tricoderma. E isso é um ponto interessante, que até muitos dos nossos consultores me questionou. Mas, Marcelino, você colocou avaliar a nodulação, sendo que o meu foco aqui é avaliar tricodermil. E esse era o objetivo, para exatamente ver se o tricoderma iria afetar a nodulação. E pelo contrário, como o tricoderma ele tem uma promoção de crescimento da planta, até mesmo das raízes, automaticamente o que aconteceu? Essas raízes aumentou a superfície de contato no solo e com isso aí facilitou a contaminação daquelas raízes por bradyrhizóbio. Então as nossas áreas que a gente usou tricoderma, a gente teve até mais nodulação comparada à área que não foi usada o tricoderma. Então isso é um ponto interessante para a gente começar a repensar e até mesmo analisar a nível de campo. Certo. A minha pergunta que eu tinha feito era sobre as certificações, né? Como o mercado em si está se movimentando, o mercado biológico, as empresas, né? Em específico a sua, com essa exigência, né? que vem das certificadoras, né? Que passa pelo cliente, né? Que na verdade essas exigências vêm lá do consumidor, né? Então essas certificadoras, os produtores, são meios aí, né? De estar atingindo. Então nós estamos sendo muito questionados, né, por grande parte das fazendas, né, as que já são certificadas, ou as que estão buscando essa certificação, né, em saber se o produto, né, ele é liberado, né, nós sabemos da União Europeia com essa restrição aí de resíduos químicos, né, então hoje nós sabemos, nós produzimos para o mundo, né, então nós temos que estar atento aos nossos clientes e nós estamos tendo essas demandas aqui na ponta. O que você pode falar para nós a esse respeito? Não, muito bom, Patrick. Você falou um ponto aí legal. Nós produzimos para o mundo. E hoje o mundo mais lá fora, vamos falar assim, fora do nosso país, é mais exigente que no Brasil. E se tratando ainda de uma empresa holandesa, né, que é uma multinacional, então essa exigência também ela vem interna da Koppert. Então hoje, quando a gente registra um produto, quando a gente fala do micro-organismo, a gente passa por alguns critérios na fase de registro, que aquele produto que a gente está usando como inerte, ele não pode ser de origem química.
exatamente porque senão a gente perde a identidade do produto. Então, hoje nós sim sofremos exigência sobre isso. E um ponto legal, a Copert ela vem sim se adaptando a certificadoras exatamente para a gente conseguir atender todo tipo de mercado. E inclusive um ponto interessante, né, se tratando de certificação, a gente sempre falava sempre em HF ou até mesmo no próprio café, que é muito exigente na questão de certificação. A parte de grãos ela vem entrando nesse segmento também, e vem entrando forte, vem entrando pesado. E a Copert ela vem adaptando, ela vem ajustando, tanto é que há 2 anos atrás participamos de um evento no qual a Copert Brasil teve presente, participamos de um evento na Holanda, do qual era de uma certificadora europeia, exatamente para falar sobre soja responsável, exatamente para ter uma menor taxa de resíduo químico possível. Certo. Ótimo. Nós temos outra pergunta aqui, né? Uma pergunta, acredito, mais geral, você pode citar para nós, depois eu vou te perguntar mais sobre soluções, né, que vocês têm na prática, ainda dá exemplos práticos, mas já vamos avançar, já vamos adiantar uma pergunta aqui. Quais produtos são utilizados para o controle de pragas no feijoeiro? Alguém acadêmico, né? Para falar controle de praga no feijoeiro, com certeza é um acadêmico. Com certeza. Aí, audiência, pessoal. Com certeza. Mas esse é um questionamento bem interessante, porque hoje a nossa agricultura ela é bem dinâmica, né? Então, hoje se tratando de pragas e doenças em si, ela é dinâmica quando a gente fala de culturas e quando a gente fala de regiões. E um ponto interessante pragas, viu, especificamente. Sim. E o ponto interessante é que se tratando nesse cenário, bem, por que acontece? Quando a gente fala de registro, vamos falar assim, uma vantagem que nós temos diante ao registro, ao defensivo químico, que o registro de defensivo químico ele deve ser registrado por cultura e alvo. A diferença que o biológico tem nesse cenário é que ele é registrado por alvo, não precisa ser específico para cultura. Então, por exemplo, mosca branca, que é uma praga muito importante hoje para nós na agricultura, seja soja, seja algodão e principalmente feijão, nós temos umas ferramentas interessantíssimas, que é o boveril, por exemplo, que é a base de Bovéria baciana. Hoje temos alguns coleópteros que vêm incomodando bastante a nossa agricultura. O próprio boveril é uma ferramenta bem interessante, que ele tem esse amplo espectro de ação, que ele consegue pegar boa parte das pragas. Se tratando de lepidópteros em si, no complexo de lagartas, temos o próprio tricograma, que é uma ferramenta que vai agir em cima do ovo do lepidóptero. Temos vírus também, que tem uma ação bem interessante. Então, hoje, se tratando de pragas em si, até a própria doença do feijoeiro, a gente tem um portfólio bem interessante, bem completo para implementar no sistema de produção. Então, a gente está bem coberto nesse ponto. Ótimo. Marcelo, eu gostaria de saber agora, você dar alguns exemplos práticos aí, né? O pessoal perguntou, interagiu bastante falando sobre a Tricoderma, né? Dá o espaço aí para você falar um pouco do portfólio da empresa, né, suas soluções, e também gostaria de saber, né, hoje, se a empresa já está pensando nos desafios que nós temos hoje. Né? Nós temos hoje o desafio que é o percevejo, né? Nós temos aí alguns macrobiológicos, gostaria que você citasse também, né? E o desafio na parte de doenças, né, que é a ferrugem tanto da soja como do café. Né? Se as empresas, no geral, você pode falar, né, como conhecedor aí do mercado em geral, ou especificamente da empresa, se na ferrugem do café tem alguma solução por vir, na ferrugem da soja, né, ou se nós estamos ouvindo falar também muito sobre herbicida biológico, né, falar um pouquinho, né, do que tem aí hoje, né, de sucesso e o que tem aí no pipeline da empresa, né, ou as empresas estão buscando ferramentas para esses problemas. Então, esse é um ponto interessante, Patrick. De novo, como nós dissemos aí da agricultura ser muito dinâmica, né? Então, hoje o nosso portfólio em si, ele consegue encaixar em todos os cultivos, né? Então, se tratando aí para fungo de solo, hoje nós trabalhamos aí com o Tricoderma rasiano, que é o Tricodermil. Então, aí, como dito pelo Rafael no início da live, onde ele comentou e até mesmo falou sobre a cepa, o nosso isolado 1306, ele permite ter uma ação, uma efetividade muito interessante em cima de fungos de solo, que vai causar um dump-off, e também em cima de nematóides, né, que é um verme de solo que é extremamente importante na nossa agricultura hoje. A Copert ela vem finalizando um registro, então isso é até uma notícia bem fresca para vocês, do qual a gente já vai estar lançando esse produto aí, já acreditamos que no meio do ano, para estar implementando no nosso sistema ali de tratamento de semente. Né? Então é um Bacillus amyloliquefaciens, do qual ele pode complementar um manejo com tricoderma e até potencializar essa ação. Tá? E aí, se tratando no manejo de pragas num todo, né? Então a gente vem trabalhando aí com boveril,
Temos ali um produto chamado Octane, que é a base de Isaria fumosa rosa, que é um fungo entomopatogênico, é um fungo fantástico também. Tem um efeito epizootia a nível de campo, onde ele vem mostrando muitas respostas para nós, e uma dinâmica de praga também muito grande. E aí ele entra nessa casada junto ao Boveril, exatamente para a gente trazer mais ainda o nosso manejo para um sistema mais equilibrado no quesito economicamente falando. Aí na questão de macros, né, então você comentou muito bem na questão do percevejo, que é uma praga aí muito importante para nós a nível de campo. E hoje nós trabalhamos com um parasitoide chamado Telenomus podise, é uma ferramenta excelente, fantástica, que é uma vespa parasitoide, é um micromenóptero, onde ele vai em busca do ovo do percevejo, ele ovoposita dentro desse próprio ovo, então ao invés de sair um novo percevejo, vai sair uma nova vespa. E ele vai dando sequência no ciclo de vida, enquanto tiver ovos ali para ele, ele vai ovopositando. O porquê disso? Porque tanto o Telenomus quanto o tricograma são parasitas obrigatórios desses ovos. Então, ou seja, ele precisa desse ovo para sobreviver. Ele dedica ali boa parte do seu ciclo de vida somente para ovopositar, na fase adulta, né? Então, é um inseto extremamente interessante para nós, que ele implementado no nosso sistema de produção traz uns benefícios aí muito grandes. E o ponto legal, que aí a gente é muito questionado. Mas o biológico, ele é compatível em questão de eficiência ao defensivo químico? Espera que tenha essa pergunta aqui agora na sequência. Antes de fazer as perguntas, então, nós vamos lembrar, né, Vianney? Estão com condições, oportunidades de negócio aí, procura o consultor Grão de Ouro. E não se esqueça de participar do sorteio da CRF 230. Tem que mandar o print lá que você está assistindo a live e fazer o cadastro, né? Então, quem participa da live tem a oportunidade também de ganhar a moto? Não, isso é só para os nossos clientes, né? Nossos parceiros, não. Marcelo, então nós estamos com, né, tá rendendo muitas perguntas aqui, né? Isso é muito bom para nós. Então nós vamos falar aqui, né, um bate-bola aqui, nós já estamos com 4 perguntas aqui. Então a primeira, gostaríamos de falar um pouquinho sobre a mistura de tanque e compatibilidade com produtos químicos. Bom, essa é uma pergunta interessante, exatamente porque hoje nós temos a cultura no Brasil de fazer esse tipo de mistura a nível de campo. Se eu falar que não vai ter interferência, eu vou mentir. Assim como o químico versus o químico, também a gente pode ter interferência. Então a gente tem que ter muito conhecimento para fazer esse tipo de mistura. Se tratando de biológico também, ele não é aquele micro-organismo que é extremamente sensível a ponto de tudo que eu vou colocar ele vai morrer. Pelo contrário. Hoje temos muitas ferramentas de defensivos químicos que eu posso sim colocar junto ao meu micro-organismo, no mesmo tanque, que eu não vou ter interferência alguma. Pelo contrário, em alguns cenários, a gente pode até potencializar a ação do biológico, assim como o biológico também vai potencializar a ação do defensivo químico. Para isso, até mesmo para solucionar esse tipo de dúvida do produtor rural no dia a dia, nós temos uma ferramenta chamada Copert Compatibilidade. É uma ferramenta que ela é aberta para todo mundo, ela funciona offline, e o produtor ele pode acessar esse tipo de informação ali no campo mesmo. Mesmo o sinal não estiver pegando no telefone dele, ele consegue ter esse tipo de informação e esse tipo de detalhe. Exatamente para trazer segurança e a gente trazer o máximo de eficiência dos produtos biológicos. Perfeito. Mas como tem muitas perguntas, nós vamos fazendo aqui bem rápido aqui, tá? Perfeito, Patrick. Luminosidade e temperatura são importantes para a aplicação de biológicos? Bom, a luminosidade nem tanto. Agora, a radiação solar, sim. A radiação solar é o maior vilão que a gente se trata dos fungos, principalmente. Então, hoje, tanto é que se a gente pegar manejo de patógenos, por exemplo, se a gente tiver uma insolação batendo sobre a planta, sobre o dorsal da planta, a gente não tem patógeno, no caso do fungo. Então, ou seja, essa radiação aí é um ponto extremamente perigoso para o micro-organismo biológico. Então, as aplicações elas devem ocorrer ali mais no fim do dia, ou à noite, ou até mesmo em períodos nublados, tá? Então, é exatamente para a gente preservar o máximo possível. A questão da umidade, aí eu até acrescento um pouco a temperatura, tá? São pontos chaves também para a eficiência desses produtos biológicos. Então, o controle biológico ele precisa de, no mínimo, 60% de umidade. E a temperatura, em média, de 25 a 35 graus para ele ter uma atividade máxima. Tá bom? Marcelo, nós estamos fazendo um trabalho com os nossos clientes. Estamos instruindo os nossos clientes a adquirir um termohigrômetro, né, para ele aferir aí a temperatura e a umidade, né, da sua propriedade. Né, porque nós sabemos que não adianta ele, né, fazer a pressão por preços aí de defensivos, isso não são biodefensivos, né, por baixos preços, né, e a aplicação, né, ser aplicada de forma errônea. Né, então, além da
de estar orientando os clientes a estar adquirindo o Termoigron, a Grão de Ouro também tem a Orotec, né, que é uma escola de tecnologia de aplicação ambulante que está qualificando, né, as propriedades, né, os aplicadores, as propriedades, e eu acho que é um trabalho fantástico que principalmente leva a importância do aplicador no processo de aplicação. Então é um dos segmentos aí do departamento técnico da Grão de Ouro, né, da Orotec, aí, que a gente não pode deixar de frisar. Então, a aquisição do Termoigron, né, e uma aplicação, tecnologia de aplicação. Agora, Patrick, outra pergunta. só complementando aí o que você comentou, essa iniciativa acho que ela é importante porque quando a gente fala na questão de temperatura e umidade, ela é um ponto essencial para a tecnologia de aplicação em si, né, não só do biológico. Então ela interfere em um todo, né, tanto na parte fertilizante, fungicidas químicos, inseticidas químicos em todo. Então a gente fala muito isso porque às vezes o produtor ele acha que o uso do biológico é muito limitante para ele porque é muito sensível. Mas não, essa limitação é mais pela tecnologia de aplicação em si do que às vezes pelo organismo ou ativo que a gente está utilizando. Então é um ponto aí, uma iniciativa bem interessante da Grão de Ouro. Não, perfeito, muito obrigado. Mas Sereno, então, né, eu estou perguntando assim, o tempo de controle que as microvestas, né, oferecem na lavoura. Então, só lembrando aqui, né, o nosso cliente, que nós temos então 2 macrobiológicos, né, um para lagarta e um para percevejo. Né? Então, eu gostaria que, se é o mesmo tempo de prateleira, né, que estou usando o mesmo termo aqui que ele está usando, o mesmo tempo de controle. Então, Tá. eu gostaria que você explicasse as diferenças, né, desses 2 macrobiológicos e se existe esse tempo de controle, esse tempo de ação, né? Seria o efeito residual, entre aspas, tem diferença. Não, perfeito. Hoje, se tratando de macrobiológico, vou usar aquela famosa palavra do agrônomo, né? Depende. Por que depende, na verdade? Se tratando de organismos vivos, dependendo do que eu vou usar de manejo para minha lavoura, implementar ali, consociado no meu sistema, obviamente eu vou ter ali um efeito, vamos falar assim, de persistência daquele macro-organismo muito baixo. Então, ou seja, o ideal é que eu consiga usar o máximo de produto seletivo possível para mim fazer com que eu permaneça com que eles ativem, com os produtos ali mais ativos, né, com os organismos vivos. Então, a gente falar numa dinâmica, ele vai ter um efeito ali durante 1 ou 2 semanas é muito delicado, porque ele age em cima de um alvo, de um ponto específico daquele alvo, que geralmente são em cima dos ovos. Mas hoje, diante da nossa experiência, eu vou trazer um cenário que a gente vem trabalhando aí, tanto para lagartas quanto para percevejo. Hoje temos cenários que nós conseguimos controlar tanto lagarta quanto percevejo somente com parasitoides, sem fazer nenhuma intervenção com defensivo químico para essas pragas. Tivemos cenários onde a gente fez a soltura desses insetos, desses parasitoides, onde a gente veio lá no final da safra ou no final do ciclo daquela planta fazer uma única intervenção com defensivo químico. Então, ou seja, é só para mostrar que é muito dinâmico, né? Porque a gente está tratando com 3 organismos vivos: planta, praga e o que a gente está liberando. Então, ou seja, acaba sendo dinâmico porque não existe uma receita de bolo. Então, ele pode comportar em diferentes regiões e até mesmo em função do manejo que o produtor vai adotar. Mas seria então uma pergunta bem semelhante com aquela da mistura de tanque, compatibilidade, né? Se existem produtos seletivos aí para os macrobiológicos. Isso é uma pergunta interessante, até mesmo porque as multinacionais de químicos mesmo, elas vêm se atentando muito nesse cenário. Então, todas as moléculas novas que estão sendo lançadas no mercado, boa parte delas com essa preocupação de ser seletivo aos organismos naturais. O porquê disso? Eu costumo dizer que o inimigo natural que a gente já tem presente no campo é o melhor inseticida que nós temos. Então, hoje o que a gente vende, o que a gente comercializa e já libera ao campo, é somente vamos falar assim, um cheirinho a mais do que nós já temos. Então, as multinacionais, até mesmo para preservar as moléculas antigas deles, eles já vêm buscando moléculas já seletivas. Para quê? Para explorar cada vez mais os nossos inimigos naturais e automaticamente ele vai favorecer as moléculas que já temos no mercado. Então hoje tem sim muitas ferramentas que eu posso usar em consórcio, em cenários para vocês terem ideia, que eu posso às vezes fazer a soltura de um parasitoide e logo em seguida eu já fazer a liberação, a aplicação de um inseticida químico, às vezes instantâneo, no mesmo momento, por ser extremamente seletivo. Então hoje tem várias ferramentas muito boas assim. Muito bom. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Então eu gostaria... O pessoal está anotando as perguntas aqui, Marcelino, né? Claro, respeitando aí, né, as regras da Organização Mundial de Saúde, né? Cuidando do isolamento, tomando os cuidados.
Mas o agro não pode parar, né? Então, está chegando mais uma pergunta aqui. É possível realizar o controle de pragas somente com controle biológico, sem o uso de inseticidas? Sim, é possível, mas a gente precisa de uma conscientização muito grande desse produtor rural. Então, hoje a gente falando de manejo de pragas, óbvio que vamos falar que devemos sim adotar outras ferramentas, no caso monitoramento, manejo cultural, ou seja, vamos falar um produto livre de resíduo químico ou sem aplicação de intervenção química. É possível, mas é muito importante o acompanhamento dessa lavoura e é muito importante também como usar a informação que você vai extrair daquela lavoura. Então, hoje a gente, de fato, tem que deixar os insetos e os micro-organismos trabalharem no campo e eles vão trazer resposta muito interessante. Hoje temos cenários, e isso é um ponto legal, até uma pergunta interessante, que quando a gente falava de agricultura orgânica, a gente também pensava que era somente pequenos produtores. Mas hoje temos grandes produtores e grandes grupos, na verdade, que vêm também recorrendo à soja orgânica. E aí é onde a gente vem se adaptando a esse cenário, trazendo uma consultoria mais próxima do produtor e orientando aí a melhor forma de fazer a aplicação e até mesmo a intervenção com os defensivos químicos. Agora, nós como Grão de Ouro, o que nós também, complementando um pouco dessa pergunta aí, nós estamos fazendo um manejo personalizado, né? Porque nós não temos uma receita pronta para falar que tem esse controle biológico, né? Sabemos que são várias variáveis ali no sistema, né? Então, nós não podemos encarar um produto ali, tem um problema, tem a solução, seja química ou biológica, né? Então, nós estamos trabalhando nesse intuito mesmo de manejar o sistema. Então, Perfeito. É controle biológico, é tecnologia de aplicação, né, as propriedades físicas do solo. Então, são muitas variáveis, inclusive o departamento técnico está até preparando um material aí no sentido dessa parte aí de manejo de sistema. Perfeito. Agora, uma outra pergunta também aqui. Qual a melhor ferramenta de biológicos para a broca do café? Então, hoje a broca do café é uma praga importantíssima, né, para o café, né? Então, depois que a gente perdeu uma das principais moléculas, que era o endosulfano, então nós tivemos que adaptar o cenário e, de fato, conhecer essa praga mais a fundo, porque, de fato, o endosulfano era um produto, uma molécula que não precisava de tanto conhecimento para manejar a broca, porque ela matava a broca onde quer que ele esteja. E hoje as ferramentas que nós temos hoje, pelo contrário, a gente teve que, de fato, conhecer a dinâmica dessa broca, entender o período dela, de fato, que ela está fazendo a transição naquela área, para que a gente possa fazer esse tipo de intervenção. Hoje, o melhor método de controle, se tratando de biológico, a gente vem trazendo os fungos entomopatogênicos, né? Então, a gente tem trabalhado muito o boveril para esse manejo, com eficiência muito interessante, né? Mas desde que tenha o acompanhamento dessa lavoura e, de fato, sabendo o momento que ela está fazendo essa transição. Porque um ponto extremamente interessante para a eficiência do boveril, para manejo da broca do café, é pegar essa fase de transição, ou seja, antes dela penetrar para dentro do fruto. A partir do momento que ela penetrou para dentro do fruto, infelizmente o boveril não vai ter a eficiência que a gente espera. Tá? Então, a gente ter esse conhecimento da nossa área, ter o acompanhamento, é extremamente importante para o sucesso. E, né, como nos últimos anos aí a florada tem sido desuniforme, você não pode acompanhar a utilização de armadilhas também como uma ajuda de tomada de decisão também, né? Perfeitamente. Mas, infelizmente ainda, né, não temos um milagre ainda, né? Um produto que seja milagroso. Então, manejo personalizado, né, trabalhar sistema, né? Então nós temos hoje, né, a Grão de Ouro, né, na Cooper, de outros parceiros, né, de qualidade, né? Aquela hora você comentou aí sobre os biodefensivos, a tomada de decisão, seja concentração, né, a formulação também, né, Marcelo? Muito importante, né? Perfeito. Mas você citou um ponto interessante, Patrick, que sobre a receita de bolo, né? Hoje a agricultura ela está ficando, como por ela estar cada vez mais dinâmica, essa receita de bolo ela vai cada vez mais deixar de existir. Então, de fato, o agrônomo cada vez mais vai ter que pensar um pouco mais fora da caixa e usar todas as práticas que ele se dedicou a aprender, né, para colocar ali naquele determinado momento. Então, aquele cenário que eu usei com um produtor A, infelizmente eu não vou conseguir adaptar ele para o produtor B, porque são tipos de manejo, clima diferente, então, ou seja, são cenários que de fato a gente vai ter que conhecer a fundo, monitorar a praga, como você bem disse, monitorar o clima, que é o que você já vem fazendo, para a gente de fato chegar num sucesso maior. Muito bom, Marcelino, nós estamos já encerrando o tempo, né? Nós temos que passar a bola aqui para o Rafael, para o Vianney,
Então eu tenho uma pergunta aqui para encerrar, uma pergunta, gostei da pergunta aqui, né? E agradecemos aí, né? Estamos à disposição, queremos aprender com vocês, né? Com outras empresas, com quem é referência no mercado. Estamos aqui para aprender, ofertar para os nossos clientes as melhores soluções. Mas a pergunta aqui então, minha pergunta para encerrar minha participação aqui, se o futuro já chegou para os biológicos, o que esperar para a nova década? Esse é um... O que tem por vir por aí? Esse é um ponto interessante. Infelizmente, a gente não pode abrir tudo, porque aí já são coisas confidenciais ainda pela Coopert, né? Mas tem, sim, várias ferramentas vindo para o mercado. Aí, como a gente já bem disse, na linha de micro-organismo vem aí tanto bacilos, vem outras ferramentas aí também para manejo bem interessante, como você já comentou sobre manejo de ferrugem. Então, a gente vem trabalhando intensamente em cima desse alvo. Em cima de ervas daninhas também, nós vemos trabalhando intensamente sobre em cima desse tipo de manejo. Então a gente vem evoluindo bastante. Um ponto legal também que a gente vai lançar bem próximo é quando a gente fala de TSI, que é um desafio muito grande se tratando do tratamento de semente industrial para controle biológico. Porém, a gente já está bem avançado, então logo, logo vocês podem esperar que já vai sair uma notícia muito boa para vocês. E se tratando de macro também não é diferente, né? Então a gente já vem trabalhando com parasitoides, a gente já vem trabalhando com predadores, porém a gente vem trazendo mais outras ferramentas que a gente já tem no portfólio na Europa, de fato para a gente complementar já o nosso portfólio. E também, como já o Rafael comentou no início, a parte de polinização. Então a nossa pesquisa também vem dedicando boa parte nesse segmento para a gente conseguir de fato tentar fechar o ciclo da agricultura de forma com que a gente consiga assistir mais próximo ainda do produtor e estar mais próximo do que a gente já é, que faz parte do nosso dia a dia. Perfeito, nós agradecemos. Eu vou passar a palavra para o Vianney. Muito obrigado pela participação. Foi muito rico aqui, né, a nossa live, assunto muito interessante. Né, e quem sabe pode até ter mais lives aí, né, por aí, né, Vianney? Agradeço. Não, sei. Muito obrigado, Patrick. Um abraço. Parabéns pelo trabalho aí. Pessoal, rapidinho antes do encerramento, Marcelino, obrigado, viu? Imagina, Rafael, eu que agradeço. Pela contribuição com a gente aí. Pessoal, eu sei que o tempo é curto, nós temos 1 hora só para falar de um assunto tão importante e que gera muitas dúvidas para todos, né? Então, eu peço que entre em contato com a gente, com o Departamento Técnico da Grão de Ouro, com o Vianney, com todo mundo que vocês... Quem vocês estiverem em contato, entre em contato que a gente, os consultores dos CTVs, para a gente poder sanar todas as dúvidas quando possível, tá? E muito obrigado a todos. O Vianney vai dar um recado para vocês aí. Boa noite. Bom, pessoal, agradecer a participação de todos. Eu fico muito feliz que um tema desse está nas nossas lives. Eu lá em 2007, quando estava estudando no técnico agrícola, eu cheguei a trabalhar na Embrapa Soja e na época eu multiplicava a anagasta com miela para multiplicar o telenômos e o tricograma. Então, eu cheguei até trabalhar um pouco com essas microvespinhas aí, acabei até colocando um pouco disso no campo também. Então, agradecer Marcelino, a Coopert pelo apoio, pela parceria de sempre. Agradecer vocês que estão sempre presentes aqui, vocês, amigos, clientes, amigos da página da Grão de Ouro. Lembrar, mandar sua foto, mandar seu print para o WhatsApp, 35 99706 0061, o seu nome completo, a sua cidade, para estar participando do sorteio da moto CRF que vai acontecer nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Lembrar, né? Hoje foi falado muito aqui sobre serviço. Nós, na Grão de Ouro, temos 8 serviços numa plataforma, que é a Ouro Service. 2 deles falam de biológico, né? Que é o Ouro Bio, onde o Patrick fica liderando esse projeto. E um deles, e outro, é o Ouro Fly, que trabalha também com a aplicação de foliar ou biológica através de drone. Temos algumas empresas parceiras. Então, é a Grão de Ouro aí voltada para o seu negócio, pensando sempre na melhor qualidade e a produtividade do nosso cliente. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na semana que vem. Abraço, até mais. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tudo de bom.